A gente vai seguir natural. o tema, a gente vai seguir Isso. o tema do solo orgânico, isso que é legal. E agora com outro ponto de vista, ou talvez o mesmo, ou algumas coisas diferentes e outras iguais, a gente vai descobrir agora com o nosso amigo, nosso parceiro aí, de muito conhecimento, Rafael, chega com nós, meu querido, boa noite. Grande, Rafael. Boa noite, galera. Tranquilo? Massa! Excelente te receber aqui, meu querido. Queria agradecer muito estar conosco aqui e, dividindo mais conhecimento sobre cultivo orgânico. Cara, o Guigui já trouxe aí uma paulada, né, mano? E aí queria saber um pouco de ti, assim, de como é que tu se aproxima do cultivo orgânico e qual é a tua dica aí pra rapaziada aí para poder manter o seu cultivo orgânico on. Cara, então, eu vou tentar simplificar uma receita. Pra galera que mora em apartamento, não tem acesso a todos esses componentes que o Guigui falou aí, eu acho que vai dar uma ajuda. Então, meu nome é Rafael Sobral, eu sou engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu tenho mestrado em Ciências do Solo, com ênfase em fertilidade do solo e adubação, também na Rural do Rio de Janeiro. E atualmente estou cursando uma pós-graduação em solos e nutrição de plantas na USP. O gabarito. Então, o que eu vou falar aqui é tudo científico, né? Para a galera aí que tem medo de entrar no cultivo orgânico porque acha que não vai conseguir montar um substrato, não vai saber como regular o pH. Esse medo que a galera tem, que eu vejo que a galera não passa para o cultivo orgânico devido a esse medo. Então, para começar, a gente precisa primeiro montar uma base do substrato, né? Então, uma base que eu recomendo seria 30% de turfa, 30% de perlita, 10% de biochar e 30% de humus. Isso aí é uma base onde a gente vai colocar os adubos orgânicos. Se a pessoa não tem acesso ao biochar, que acho que é o componente mais difícil de achar aí da receita, ela pode usar 40% de humus, em vez de usar o biochar. E como também o substrato turfa e perlita, né, aquele mais famoso que a galera usa aí é aquele Sfagnotec. Tá caro hoje em dia, né? Acho que dólar, essas coisas aí encareceram bastante o substrato. Mas tem aquele Carolina Soil que a galera já conhece também, usa bastante. O clássico. Dá para substituir. Usa o Carolina e o humus. A turfa no substrato, ela vai entrar como retenção de água, né? É o material que vai reter o líquido ali no substrato. E ela possui uma alta CTC, né? Ela tem cargas negativas que atrai os nutrientes de cargas positivas. Então, fica como se fosse um backup de nutrientes do substrato. Porque se esses nutrientes ficarem soltos no substrato, eles estão suscetíveis aos processos de perda. Se você botar muita água e escorrer, carrega os nutrientes. E tem alguns outros processos também de meio que evaporação, né, vamos dizer assim, que os nutrientes são perdidos. E aí, com o material de alta CTC, ele fica preso nesse material e vai ser liberado conforme a planta precisa. Explica um pouco esse conceito que você está passando. Isso é muito pra galera, muito importante. Isso, para a galera entender em linhas gerais, assim. CTC é capacidade de troca catiônica. Então, cátions são os nutrientes de carga positiva. Principalmente aí para a gente é cálcio, magnésio, potássio, são os nutrientes de carga positiva. Esses nutrientes, eles ficam presos nessas cargas da CTC, né? Que a turfa, por exemplo, tem uma alta CTC, bastante carga negativa, e atrai esses nutrientes de carga positiva. Eles vão ficar presos ali, em vez de ficar solto na solução do solo. Quando ele está preso ali, ele não sofre nenhum processo de perda, ele está guardadinho ali. Conforme a planta vai tirando os nutrientes do solo, esses nutrientes vão saindo da CTC, indo para a solução do solo, e a planta vai tendo acesso a eles. Então, é uma forma é um backup de nutrientes mesmo, você não perde os nutrientes. Você faz o Então, é melhor usar turfa do que usar o pó de coco. O pó de coco tem baixa CTC, o orgânico ele não é legal. O pó de coco é legal do cultivo mineral. Olha, o Melhor do Mundo faz uma pergunta para você aqui, ó, que Rafael, qual que é a melhor proporção de Carolina e humus? Você pode usar 60% de Carolina e 40% de humus, ou 70% de Carolina e 30% de humus também tá bom. Nessa proporção aí tá tranquilo. Beleza. E a perlita entraria no substrato como um aerador, um componente aerador, né? Para a água poder escorrer melhor por esse substrato e o oxigênio entrar melhor também nesse substrato, que também é importante para as raízes, né? Oxigênio e água. E o humus seria a matéria orgânica, fonte de carbono orgânico, fonte de alguns nutrientes também, não tantos. Sim, não em alta concentração, mas tem os nutrientes todos, né? Mas o mais importante do humus é ser a fonte de matéria orgânica
que é essa matéria orgânica que não deixa o pH flutuar no cultivo orgânico. É por isso que a gente não precisa medir o pH no cultivo orgânico. Porque esse humus tem um poder tampão que impede que o pH flutue. Mesmo que você jogue ali alguma coisa com pH muito baixo ou muito alto, o humus segura, estabiliza o pH. O overfert, então, é quase importante ter matéria impossível, né? orgânica. O overfert, nesse sentido, é muito mais difícil do que você trabalhar com, sei lá, os nutrientes daquela forma que vem granulado, que é muito mais concentrado, aquele NPK clássico. É mais difícil. Mas a overfert justamente porque acontece o mesmo próprio assim? substrato segura. Oi? Entendi. Mas existe uma possibilidade de Acontece o overfert mesmo assim. Mesmo assim. Acontece. Se você errar a mão, for demais, principalmente em adubos nitrogenados, né? Acontece. É bem importante, né? E você vai falar da outra parte da tua receita aí, ou ainda tem outra parte, né? Você fez a base. Tem a parte dos adubos agora. Isso, Não, depois você terminar essa parte, eu tenho uma pergunta. Me anota aí, natural. Ok, tamo aí. Aí, na hora de adubar, a gente tem que levar em consideração os nutrientes que a planta utiliza, né? Que são os macronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e os micronutrientes. Então, vou falar alguns adubos que contêm esses macronutrientes, e os micronutrientes já estão também contidos em menor quantidade, que é a quantidade que a planta precisa. Então, para nitrogênio, você pode optar entre torta de mamona, torta de ninho e torta de algodão. Acho que esses aí são os mais acessíveis, que a galera vai encontrar com maior facilidade. Onde encontra para esses potássio específicos para ajudar a galera? Aonde que a gente adquire a mamona, né, e tudo mais? Isso aí, qualquer casa de jardinagem você acha. Internet também, hoje em dia, é muito fácil. São os mais comuns e são baratos também. Torta de mamona, principalmente, é bem barato. A torta ninho um pouquinho mais caro, mas também acessível. O Jonas está perguntando outra coisa aqui, Tico, só para a gente deixar a pergunta, que é: Rafael, a perlita serve como armazenador de nutriente? Acho que é uma parada que a galera sempre fala por ela ser porosa. Ela armazena muito pouco nutriente, a CTC é baixa. Ela é porosa e nesses poros ela armazena muito oxigênio. Aí, para potássio, a gente pode optar entre sulfato de potássio e green sand K-Forte, que é um pó de rocha extraído até aqui no Brasil mesmo, em Minas Gerais. Massa. É muito conhecido lá fora, que poucas pessoas conhecem, mas é acessível também. O nome é K-Forte Green Sand, ou sulfato de potássio, que acho que é mais fácil de encontrar. Tá anotado essa, hein? Bem legal. E cinzas de madeira também. Cinzas de madeira tem bastante potássio. Além de ter cálcio e outras coisas. Para cálcio, a gente pode usar calcário, e aí eu recomendo que use um calcário dolomítico, porque já tem magnésio também junto, aí você já está livre do magnésio, não precisa se preocupar. Calcário dolomítico, acho que não pode faltar. Anota essa, galera. Cálcio, magnésio, e ele eleva o pH do substrato também um pouco. Tufa tem um pH baixo, humus tem um pH baixo, e o calcário dá uma elevada e ele se mantém ali. Massa. Show de bola, cara. Muito legal, né? Para fósforo, eu acho que a melhor opção é farinha de ossos mesmo. Além de fósforo, contém cálcio e outros nutrientes também. E todos esses adubos que eu estou falando é de liberação lenta. Isso é importante, que a planta vai pegando e vai liberando lentamente, conforme a planta precisa. Exato. Então, não sofre o processo de perda. Essa para mim é a magia. Por isso que é difícil fazer o flush no orgânico. Exato, para mim essa é a magia do cultivo orgânico, é você entender que ali na terra a planta vai ter tudo que ela precisa e ela vai utilizando à medida que ela precisa. Você não vai repor, né, nada, porque ela vai estar usando à medida que ela vai precisando, e o ciclo daqueles micronutrientes e daqueles nutrientes vão acontecendo à medida que a planta vai usando também. Então, os decaimentos, todo o processo, ele é startado, né? É uma cadeia de processos, né? É bem importante falar isso, né, Rafael? Eu falei dos 4, né? Nitrogênio, potássio, fósforo e cálcio, e o enxofre está no sulfato de potássio, para quem for usar o sulfato. Se não for usar o sulfato de potássio e optar por usar o green sand, você pode usar como fonte de enxofre o gesso agrícola, que é o sulfato de cálcio. Uma parada que, como que a gente vai saber? É sempre a dúvida, né, cara? As proporções.
né? Então, é Sempre porque para não errar, para evitar errar na mão ali e pôr a mais. É preferível que erre para menos e como a gente tem essa noção. é difícil falar sem saber exatamente tudo que a pessoa vai utilizar, né? Mas se você utilizar ali 1 grama por litro de cada um desses, você não vai errar. Exato, Tirando o sulfato exato. de potássio, que é um pouco mais forte, ele tem 50% de potássio, então ele é bem forte. Aí você pode usar ali 0,3 gramas por litro. Massa. E o Anota, resto, 1 galera, grama por anota. litro, tá tranquilo, não vai ter erro. Isso é o ouro, é o creme de la creme, galera. Anota isso, cara. Aí, ó, o Tiagão está perguntando aqui também, ó, quantos gramas indica de calcário dolomídico por quilo Quilograma de substrato? De substrato. Por quilo de substrato é complicado, mas por litro, Por litro, nessa por litro é faixa a de melhor 1 medida. a 2 gramas por litro de substrato de calcário dolomítico, você não vai Você errar. pode usar o teu vaso ali como medida, né? Então, o seu vaso de Isso, tantos litros, você vai exatamente. ali dosando dentro do vaso. Ô, Rafael, eu costumo fazer a minha mistura, né? E agora, né, com conhecimento de Guigui e Rafael, a minha mistura vai ficar mais bombástica. Eu não usava tudo isso, não, e já venho tendo os resultados bacanas. Agora, cara, eu tô com a expectativa elevadíssima. E aí eu tenho a prática, cara, de deixar ele descansar uns dias, né? Depois que eu faço essa mistura, para as coisas se assentarem ali. É uma prática que eu assumi lendo, mas você que tem aí um vasto conhecimento, pode avalizar Ótimo, essa isso é prática? O ótimo. que você acha que é bom fazer depois de fazer a mistura, de preparar o solo? Como é que você sugere aí o encaminhamento? É recomendado mesmo esperar, porque, como eu falei, né, é liberação muito lenta. Eles precisam sofrer um processo de decomposição pelos micro-organismos para liberar esses nutrientes. Então, nesse tempo que está esperando, os nutrientes estão sendo liberados. E aí, quando você colocar a planta no substrato, a planta já vai ter acesso a muitos desses nutrientes. Mas se você começar Exato. também sem esperar, com a planta pequenininha ali, botar a semente no substrato sem esperar nada, conforme ela for crescendo, vai dar esse tempo mesmo de liberação. Entendi. Também não vai ter nenhum problema. Mas agora, se você já está com uma planta grande e vai passar para o substrato, é bom esperar, porque a planta já está grande, ela já está pedindo bastante nutriente. Consumindo, né? Ela já está consumindo. Eu antes esperava muito, cara. Eu preparava o substrato tipo com 1 mês, assim. Depois eu fui percebendo que não precisa e lendo também justamente isso que você trouxe, né? Na literatura. E aí eu fui percebendo que, ó, às vezes eu deixo 10, 15 dias ali o substrato preparado, deixo ele, né, pegando um ar, que eu sei que a troca gasosa nele também vai ser importante nesse processo. E aí depois, quando é o tempo de eu germinar ali a minha semente, depois é o tempo do meu esse substrato tá ali já pronto pro game, né? Que nem diz o natural. E aí é quando eu boto ela lá e vejo a magia acontecer. Cara, eu tenho, né, essa questão com o cultivo orgânico, principalmente por diminuir a nossa cota de manejo, principalmente com relação ao solo. E aí, para mim, o manejo ele fica focado em outras coisas, em ajustar umidade, ajustar a temperatura, que é onde eu ainda vejo que o meu cultivo fica fora de padrão em determinados períodos, tipo verão, né? Tipo, agora vai começar o inverno e aí a temperatura pode ser que baixe muito, né? Então, eu tenho focado mais em fazer um cultivo orgânico para poder focar em outras coisas e manter ali o meu ambiente perfect, que é o que eu uso, né? Então, o cultivo orgânico para mim tem sido isso, né? Para você é uma causa? Como é que ele começou para você ou é por conta dos seus conhecimentos agrônomos também? Isso, então, desde a minha graduação, né, em agronomia, eu sempre trabalhei com agricultura orgânica, sempre segui nessa área. Então, para mim foi automático, natural. só juntei, né, esse conhecimento com as plantas ali, quando comecei a cultivar. E aí depois o interesse veio, e aí comecei a ler sobre a produção de remédios, que é muito melhor, né, fazer um cultivo orgânico para produzir o seu remédio. Exato. E aí Exato. comecei a ajudar algumas associações também, e aí as associações pedem, né, que seja um cultivo orgânico. Então, para mim, foi automático essa junção. Perfeito, Exato. cara, que trabalho legal, cara. Outra dica também legal, dica legal de usar no substrato é pó de rocha, cara. Tipo, também não pode faltar, pó de rocha e calcário, não pode faltar. O pó de rocha é de 1 a 2,5 gramas por litro de substrato, também, porque o pó de rocha tem todos os nutrientes e liberação lenta também.
Ó, o Thiago Reis tem uma É pergunta importante. ali, cara, fantástica, e vamos tentar aproveitar o Rafa aqui. Cannabis como uma planta, né, mineradora, quais são os riscos do cultivo em solos contaminados, né? Como é que você vê isso, Rafa? Rola muito essa informação, né, de que a planta limpa os solos contaminados e tal. Ela realmente pega alguns nutrientes lá que causam essa contaminação, mas não é tanto assim também, não. Não é a planta que mais faz isso, por exemplo. Pode Não é, tem crer. outras plantas que fazem isso melhor do que ela. O que ela faz muito bem mesmo é capturar carbono, isso ela faz muito bem. Agora, essa parte de solos contaminados, como quando ela pega, não pega tanto assim, e também é metabolizado tudo dentro da planta. Não tem nenhum risco para quem vai fazer a utilização dessa planta. Puta, Perfeito, sensacional, perfeito, né? perfeito. Essa Sensacional. informação é perfeita. A última dúvida, Rafa, para você, assim, que é algo que eu tenho conhecimento tácito a respeito, tá? Mas eu tenho percebido que os meus ciclos orgânicos eu consegui trazer nas minhas plantas não um efeito, né, no uso mais forte, nada, sabe? O que eu consigo sentir de diferença, eu queria ver se você corrobora, se você tem outra questão para falar, é a respeito dos terpenos. Eu sinto os terpenos nas minhas plantas orgânicas muito mais ativos, muito mais. Eu fico, né, pelo menos, não sei se é todo o processo, não sei se é lenda, se é fato, já li um pouco a respeito, mas queria aproveitar que você está aqui com todo esse conhecimento para trocar conosco se essa minha dúvida cabe, né? Eu sinto muitos terpenos diferentes, assim. O que você sente de diferente que você pode trazer de informação sobre isso? Então, o que acontece é que quando você usa no cultivo orgânico, você usa esses insumos que eu citei agora, eles não têm só os macros nutrientes, né, e aqueles micros que são essenciais à planta. Ele contém também outros nutrientes que são benéficos para a planta, né? Não são essenciais, mas são benéficos. E aqueles fertilizantes químicos, né, vamos falar assim, que a galera usa líquido, não contém esses nutrientes. Então, é uma junção desses outros nutrientes que a planta utiliza mais de 50 nutrientes. Só Isso é que importante, cara. Isso é importante falar. essenciais são ali 14, 13, né? Uhum. Sim. E quanto mais E completo for, né, cara, também, essa composição melhor é para a planta se alimentar, né? E desenvolver todo o potencial genético que ela também tem, né? componente biológico. Uhum. Componente biológico também. Tem alguns componentes biológicos que a gente nem tem noção ainda de estudar e nem sabe que existe, mas que ajuda bastante Puta, Exato. em alguma sensacional. função da planta. Exato, cara. É igual, por Sensacional, exemplo, sensacional. o humus de gongolo. Descobriram há pouco tempo agora. Tem um componente biológico no humus de gongolo que faz com que a germinação da planta seja muito melhor em comparação a qualquer outro humus. Humus de minhoca, por exemplo. Não é questão de Isso, nutrientes só. Tem alguns componentes Sim. biológicos que ajudam também as plantas. e isso é interessante, cara. É assim, a abertura, né, principalmente em outros países, acerca do cultivo, da expansão da cannabis enquanto um negócio, um agronegócio, né, podendo ser aí um dos grandes agronegócios da humanidade nesse próximo século, vai fazer com que a gente descubra N coisas que a gente ainda não sabe, né? A gente está trazendo, né, no cultivo indoor a possibilidade, né, e a tentativa de reproduzir o que acontece na natureza em pequenos espaços, né? A comunidade, a Ganzá surge, o natural sempre vem, né, trazendo conteúdo dele de formação para a gente fortalecer esses pequenos espaços de cultivo, trazendo maior rendimento, né? Seja com manejo, seja com tecnologia, né? Seja com solo, né? E o que você está trazendo aqui cara, dá para produzir um solo que se aproxima muito mais do solo natural da planta, que geneticamente ela já está muito mais acostumada a trabalhar naquele tipo de solo, e você vai conseguir deixar o teu cultivo com um rendimento alto só a partir do momento, né? A partir do momento que você entende que, cara, eu vou ter que reproduzir um solo mais nutritivo, né? Mais nutritivo não significa você usar mais compostos que você compra, significa você pensar esse composto e aí montar essas receitas que são fantásticas, Rafael. Ó, obrigado pela partilha do teu conhecimento aqui conosco, sensacional. Isso, galera, ó, é comunidade Grower Maker,
Isso é o que está fazendo, o que está rolando lá, Rafael superativo, trocando, né, liberando informação e mostrando que, puta, que sabe e que é um produtor de conhecimento canábico fortíssimo. Parabéns, mano. Parabéns, eu também queria agradecer você, Rafael, pela troca diária que você está disposto a fazer com a gente lá, né? Esse aprofundamento de estudos e tudo que vai dando para a gente, né, as melhores condições de levar o cultivo. Assim, então, parabéns primeiro pelos seus estudos, pela sua iniciativa, e acho que vem muito conteúdo top por aí, então é um prazer estar trocando essa ideia, a gente vai te chamar mais vezes, com certeza você está convidadaço já desde já, aqui pode vir falar prazer. Certo, galera? Valeu demais. Tem um lá.